Cibele Corrêa falou sobre a participação das mulheres na política partidária. Ela conversou com Tássia Rabelo, que é professora da Universidade Federal da Paraíba, cientista política, doutora, com especialista, a pesquisa dela é na representação política das mulheres. Elas falaram sobre isso. Vamos ouvir. De fato, nós temos aí a maioria da população formada por mulheres, mas no caso brasileiro a gente ainda está muito distante de uma representação equitativa das mulheres na política institucional, né? E se a gente for olhar para os nossos vizinhos, a gente vai perceber o quanto o Brasil destoa em relação a esse tema. Hoje em dia nós temos 15% de mulheres na Câmara dos Deputados e no Senado, e no caso da Câmara, 4 anos atrás, nós tínhamos apenas 10%. Se a gente inverte esse número, a gente vê quanto a realidade é dura, né? Há pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos 90% da Câmara dos Deputados formada por homens. E aí as razões para essa questão, elas são as mais diversas. Algumas razões são de natureza cultural, educacional e demandam uma ação de longo prazo para serem alteradas, e outras têm uma natureza mais institucional e da própria política. E aqui eu destaco, em relação ao ambiente político, o papel dos partidos políticos, que, ao longo da nossa história, ao invés de promoverem a participação das mulheres, porque vale destacar aqui também que as mulheres estão em todos os espaços profissionais, movimentos sociais, então não é que as mulheres não façam política, elas fazem, mas quando elas buscam ascender para um espaço institucional eletivo, elas encontram uma série de barreiras, muitas das quais estabelecidas pelos próprios partidos. E burlaram durante muito tempo as cotas de gênero e vários mecanismos que foram criados, a participação e a eleição de mulheres. O que se pode fazer para melhorar essa representatividade? Que tipos de projetos, que tipos de incentivos podem ser feitos? As medidas, elas são muitas, vão em várias ordens, mas aqui, do ponto de vista mais institucional, eu destacaria a questão do apoio às candidaturas femininas. Primeiro, a legislação de cotas no Brasil, ela é de 95, então já tem bastante tempo, que estabeleceu uma porcentagem de reserva de vagas para que as mulheres pudessem competir, para que elas pudessem ser candidatas. E aí, como eu disse, foram várias formas de burlar essa legislação. Mas hoje em dia, muitos estudos mostram que a maior dificuldade da mulher não é em se tornar candidata, mas sim ter uma candidatura efetivamente competitiva, o que só é possível num recurso de campanha, Então a mulher é candidata, mas ela precisa chegar no eleitor e na eleitora, Ela precisa apresentar o seu programa político, ter condições de fato fazer campanha. Esse é um elemento fundamental, e vale dizer que em 2018, quando a gente teve uma mudança, não do legislativo, mas do judiciário, que estabeleceu que pelo menos 30% dos recursos de campanha deveriam ser destinados às mulheres, Afinal, se a gente tinha 30% de candidatas, também deveria ter essa leitura judiciária, também deveria ter 30% dos recursos. E a gente já pôde ver uma mudança. A gente passou de 10% de mulheres na Câmara para 15%. Parece pouco, mas é muito do ponto de vista histórico. Então, eu acredito que um elemento central é investir de verdade em candidaturas femininas, e o outro passa pela questão educacional, de divulgação, As pessoas precisam entender que as mulheres, tanto quanto os homens, têm capacidade, direito, um elemento de justiça, de representar politicamente a todos nós. Você acredita que há falta de interesse das mulheres também em participar da política? Na verdade, não, porque se a gente vai olhar nas bases dos movimentos, inclusive nas bases dos partidos políticos, a gente vê a presença de mulheres, Elas não estão alijadas da política, elas estão alijadas desses espaços de representação formal, O que eu vejo são dificuldades que estão presentes para as mulheres e não estão para os homens. A primeira é uma questão social mesmo, As mulheres, elas ainda são sobrecarregadas com tarefas que os homens não são, então a gente não tem uma divisão igualitária, por exemplo, do cuidado com os filhos, com a casa, com os idosos, com doentes. Isso acaba sendo uma tarefa que muitas vezes é exclusivamente das mulheres ou que não é compartilhada de maneira igualitária. Então, a dupla, tripla jornada de trabalho, as mulheres têm menos tempo para poder fazer o que bem entendem das suas vidas, Então,
Então tem esse elemento. E um outro que aí sim, né, em relação à política, eu acho que vale mencionar, é a questão da violência política de gênero. Então, essa mulher que conseguiu ali, né, ter que lidar e driblar essas dificuldades relacionadas à organização do seu próprio tempo, porque não tem uma divisão igualitária de tarefas que deveriam ser de todos, ela chega no ambiente da política e muitas vezes ela é diminuída, humilhada, assediada. Então, o seu trabalho, ele acaba sendo muito mais difícil do que o dos homens, né? A gente vê uma série de perseguições que acontecem de opositores, mas acontecem também dos próprios aliados, né? Eu acho que são elementos que dificultam a presença dessas mulheres e a construção das carreiras políticas, mas não uma falta de interesse das mulheres. O que os eleitores, Tássia, podem fazer para contribuir com a igualdade de gênero na política? Olha, do ponto de vista individual, pessoal, eu acho que tem um elemento central que é perceber que existe uma desigualdade estrutural de gênero na nossa sociedade. Então, para superar isso, a gente tem que superar com as nossas práticas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, perceber primeiro que isso existe e começar a se policiar. Em relação à política em si, eu acho que é importante a gente procurar também candidaturas femininas. Como eu disse, né? Se a gente tem essa dificuldade da campanha, se a gente tem essa dificuldade estrutural de uma sociedade que é machista, que é patriarcal, eu acho que vale, nesse processo eleitoral, conhecer quem são as mulheres candidatas a deputadas federais, a deputadas estaduais, qual a trajetória dessas mulheres. E fato é que a democracia sem as mulheres, ela é incompleta. Então, acho que buscar conhecer essas candidaturas, as trajetórias dessas mulheres, eu acho que é um bom começo aí para essa eleição de 2022. Eu queria que você finalizasse falando da importância de se ter essa representatividade feminina no meio político. Olha, a importância ela é muito grande. Primeiro, por um elemento de justiça. As mulheres estiveram alijadas, não só da política, como do espaço público, durante grande parte da nossa história, né? E é no último século e meio que essas mulheres estão conquistando esses espaços, né? Então, é um elemento de justiça que é fundamental. Agora, um outro que também é muito importante é a questão da perspectiva social. A gente não pode tratar as mulheres de maneira genérica, né? Como se fosse um conjunto coeso com as mesmas posições, que não é a realidade. Mas fato é que a perspectiva das mulheres ela traz um outro elemento da política. Existem questões, né, por exemplo, tem um debate recente sobre pobreza menstrual, tem a questão da violência doméstica, tem uma série de questões que afetam exclusivamente ou majoritariamente as mulheres que, para serem debatidas, precisam dessa perspectiva. A gente também tem que superar essa ideia de que as mulheres têm que fazer a política apenas relacionada a questões do cuidado, questões sociais, educacionais. Não, mulher tem que discutir a política como um todo, tem que discutir política internacional, economia e trazer sua perspectiva para o debate político, porque senão a gente vai seguir fazendo a política a partir apenas de uma visão, né? E isso é muito limitado, inclusive se a gente for pensar em termos de políticas públicas, né? Então é fundamental a presença de mulheres e é fundamental entender que no caso brasileiro a gente é uma exceção na América Latina, né? Nós temos países com paridade de gênero, 40%, 30%, e aqui no Brasil a gente segue com uma representação muito pequena de mulheres nesses espaços eletivos.